Às vezes nós somos o nosso pior crítico. A gente não escuta as nossas necessidades, não dá ouvido real às coisas que a gente está realmente precisando e principalmente não cultiva uma amizade com a gente mesmo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o melhor aliado do mundo para você, que é você mesmo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à Trilha Colorida. Eu sou Edi, artista plástica, e essa é a sua trilha para criar o seu espaço pessoal e se reconhecer no caminho. Aqui a gente fala sobre criatividade na prática, no dia a dia. E o melhor de tudo, não precisa saber nem pintar e nem desenhar para aproveitar desse conteúdo. Se você já me acompanha há algum tempo, você vai se lembrar que eu falei bastante sobre astrologia, que é um assunto que sempre será importante para mim, principalmente dentro do aspecto simbólico da astrologia evolutiva, mas eu resolvi abrir esse horizonte para alcançar mais pessoas com um tema que, na minha opinião, é imprescindível hoje em dia, que é a criatividade. A primeira oficina das oficinas de percepção criativa pessoal que eu ofereço está sendo oferecida gratuitamente, e se você já fez essa oficina, você vai se lembrar que ela culmina com um convite muito especial. Acolha-se. É uma única palavra para resumir todo o conteúdo dessa oficina, e você vai ver que a gente trabalhou, vai se lembrar que a gente trabalhou tanto com impulsos racionais quanto simbólicos, trabalhou com o corpo, trabalhou com truques, trabalhou com vivências incríveis para culminar nesse convite e a partir desse acolha-se, a gente poder perceber que existem muito mais opções de respostas para o mundo e para a gente mesmo do que essas que a gente imaginava. É o primeiro contato com entrar mais profundamente no nosso eixo criativo. E faz parte disso, desse acolha-se, essa coisa da gente cultivar uma amizade com a gente mesmo. Às vezes passa desapercebido, às vezes a gente não percebe o quanto que está se criticando, o quanto que está se cobrando de si mesmo, sem agir com gentileza. E existe, inclusive, um neurocientista que diz que gentileza com a gente mesmo não é fraqueza, é engenharia cerebral. E a gente continua na linha do conhece-te a ti mesmo. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhadinha lá para você poder acompanhar legal aqui o que a gente vai estar fazendo. E para esse vídeo de hoje tem esse convite especial para olhar para você mesmo, para a gente poder se olhar como o melhor aliado que a gente pode ter. E para isso eu vou usar uma linguagem simbólica para você experimentar por que a linguagem simbólica é tão efetiva, por que ela ajuda tanto a gente. Como a gente vai começar a lidar um pouquinho com a linguagem simbólica, eu quero convidar você, enquanto eu estiver contando esse pequenininho conto que eu vou trazer, que você observe um pouquinho as reações do seu corpo, o que o seu estômago faz, os seus ombros, a coluna, os seus pés, as pernas. Vai percebendo como que o seu corpo vai reagir com esse conto que eu vou dizer. Era uma vez uma menina que sabia viver sozinha na floresta e se sentia muito bem por ali, vivendo com as árvores, vivendo com os pássaros, os animais, as flores e as frutas daquele campo, daquele lugar. Mas ela já sabia que o inverno ia chegar. E no inverno ela não teria tanta abundância assim dentro da floresta, por isso ela sabia que precisava ir para a aldeia mais próxima, tentar trocar alguma coisa que ela tivesse de precioso para que ela pudesse ter alimentos e um lugar para estar no inverno. Mas ela não sabia o que ela poderia trocar. Então, andando pela floresta, ela viu algumas pedrinhas, pegou as pedras, achou-as lindas e resolveu trocar essas pedras na aldeia. E foi para a aldeia e tentou
conversar com as pessoas, oferecer aquelas pedras, mas na verdade estava todo mundo correndo muito, ninguém tinha muita disposição para parar e olhar aquela pequena menina com aquelas pedras. Então ela se sentou na praça, colocou as pedras à frente dela e ficou por um momento imaginando como ela poderia fazer para chamar a atenção daquelas pessoas que estavam passando por aí. E quando ela estava pensando nisso, o pensamento dela vagou e ela se lembrou da grande primavera que ela tinha passado naquela floresta e de toda a abundância que aquela primavera tinha trazido para ela em frutas, em beleza de luz, em folhas verdes suculentas, num chão macio para poder dormir. E depois se lembrou do verão esplendoroso, com os rios e cachoeiras, com banhos incríveis, com mais frutas ainda, com o poder de ficar acordado até muito tarde da noite, tá quente, tá gostoso, e poder deitar naquele chão incrivelmente gostoso. E se lembrou do outono, onde ela encontrou inclusive uma caverna para estar, e como o sol de outono durante o dia esquentava aquela caverna para ela estar durante a noite, e a maravilha das cores da floresta que a inspiravam tanto, a deixavam tão feliz. E pensando nisso, ela foi abrindo sem querer um sorriso, uma tranquilidade no corpo, uma expressão tão alegre, tão suave, que uma mulher acabou se aproximando dela, não por causa das pedrinhas, mas por causa desse sorriso. E essa mulher perguntou para ela: você está sorrindo assim por causa das suas pedras? Elas são mágicas? E a menina respondeu: não, não são por causa das pedras. É porque eu acabei de perceber o quanto a vida é generosa comigo. E a mulher se sentou ao lado dela e falou: me conte mais. E a menina explicou tudo, contou tudo em detalhes para aquela mulher, que saiu dali inspirada. E, quando levantou, entregou para a menina um belíssimo pão. E assim a menina percebeu que ela tinha ainda algum tesouro escondido dentro dela. Ela não sabia que era uma contadora de história. Uma contadora de história capaz de inspirar as pessoas. E nesse momento, a confiança que ela tinha nela voltou com mais força. Naquele momento ela percebeu que ela era a melhor aliada que ela tinha no mundo. E aí, você conseguiu se concentrar um pouquinho no seu corpo e ver como ele reagiu em algumas partes? É muito interessante a gente começar a aprender a essa linguagem, né? De se a gente dá um estímulo para essa parte de nós que não fala o racional e que é 90% daquilo que a gente é, o corpo vai responder por essa parte. E assim a gente começa um diálogo. E então, vocês se identificaram com a história da menina? Se sim, eu quero convidar vocês a fazer uma oficina de percepção criativa pessoal gratuita para poder experimentar esse caminho que vai lidar com todas as coisas, com o racional, o corpo, a linguagem simbólica, e experimentar. Essa oficina gratuita se chama No Colo da Arte e ela tem esse nome não porque ela é para artistas, não é, não é mesmo. Só para lembrar que durante toda a história da humanidade, a arte sempre foi essa nossa ferramenta de diálogo entre todas as nossas partes. Mas essa oficina é para quem tiver disposição para se explorar criativamente e se reinventar. É isso. E se você quiser mais informações, olha o link que está na descrição, tá bom? Para essa semana, desejo para vocês uma coisa muito, muito importante, que é a gentileza consigo mesmo. Essa gentileza que vai trazer uma profunda amizade de você com você, lembrando que o melhor aliado que você pode ter no mundo é você mesmo, tá bom? Um tempo muito bom e até mais. Tchau, tchau.